Carta aos Efésios, capítulo 3, versos 14 em diante. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Versículo 18, eu quero destacá-lo. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Alguém já disse que o único erro de Jesus foi ter amado demais. Não sei se você já ouviu essa frase desta forma. Eu já ouvi. Com certeza essa pessoa errou quando disse que foi um erro de Jesus, porque Jesus nunca errou. Mas acertou quando disse que Jesus amou demais. Porque de fato Jesus amou demais. Na verdade, a maior prova de amor de Jesus por nós foi dele ter se entregue voluntariamente por nós. O Evangelho de João, capítulo 10, diz que Jesus falando, ele disse que ele espontaneamente se deu. Ninguém o forçou, ele se entregou por nós. E quando ali na cruz ele está, quando alvejado pela lança no seu peito, ao puxar a lança, sai água e sangue do seu pulmão. Samuel Huntington, um fisiologista da Universidade de Huntington, ele disse certa vez que há apenas 3 motivos para sair água do pulmão de uma pessoa. Ou uma pneumonia extremamente forte, ou envenenamento por triticnina, veneno de rato, ou uma extrema agonia, em que o coração, a lança não foi no pulmão, foi no coração, em que o coração bombeia tão rápido e violentamente o sangue que as válvulas do coração não suportam e explodem no peito de uma pessoa. Pensando assim, o coração de Jesus literalmente explodiu na cruz. Sim, Jesus morreu. E morreu de uma extrema agonia, ao ponto de explodir as válvulas do seu coração. E ele fez isso por amor. Ninguém o forçou. Ninguém o forçou. A morte de Jesus não foi uma fatalidade. Não foi porque ele mexeu com gente poderosa e não tinha jeito de sair-se daquela situação. Não. Jesus disse a Pedro que ele poderia clamar
e o Pai enviaria milícias do céu e o pouparia. Jesus amou, Jesus morreu por amor, é verdade, para nos salvar e para pagar um alto preço por nós naquela cruz. Paulo se põe de joelhos para orar pela igreja de Éfeso. Ele põe-se de joelhos para orar por Éfeso. E a sua oração é para que os cristãos de Éfeso fossem fortalecidos com poder e amassem-se, para que eles pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo que alcança 4 extremidades, assim como a cruz tem 4 extremidades. Paulo diz que o desejo e oração dele era para que os cristãos de Éfeso, uma vez fortalecidos e amando-se, eles compreendessem qual a largura. O amor de Jesus é suficientemente largo, tão largo, capaz de abraçar toda a humanidade, tão largo para abraçar tanto judeus como gentios. Os judeus acreditavam que eles eram os únicos que eram salvos. Os judeus acreditavam que eles eram os únicos amados por Deus. Aos demais não havia salvação, sequer tinham alma. Em Cristo, Deus revela o seu amor ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo diz que o homem que se renova em seu conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, reconhece que em Cristo não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Verso 12 ao 14, do mesmo capítulo de Colossenses 3, Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sim, o amor de Cristo é largo, abraça todos. O amor de Cristo é gracioso, alcança até os nossos inimigos, se Ele quiser. Quando nós entendemos que o amor de Cristo é largo, nós também podemos ter um amor largo. Paul Yang-Shu conta em um de seus livros. Paul Yang-Shu foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo, em Seul, lá na Coreia do Sul. Certa vez ele foi convidado para pregar no Japão. E os coreanos têm barreiras em relação ao Japão, em virtude das marcas que a invasão japonesa causou na Coreia. Os japoneses levaram muito sofrimento ao povo coreano. E os coreanos não gostam dos japoneses em virtude disso. Mas um dia Paul Yang-Shu, coreano,
E aquele convite mexeu com ele. E ele pensou e orou acerca disso e aceitou ir pregar num evento para pastores no Japão. E foi. No dia em que ele fora pregar, o local estava cheio de pastores que se moveram de diferentes lugares para estarem ali ouvindo. Ele é apresentado, o microfone lhe é dado. O Yangshu olhou para aquelas pessoas que ali estavam, muitos deles japoneses também. E o Yangshu travou. E de repente ele se emociona. E uma frase sai da sua boca, ele diz: eu não consigo. Eu não consigo. O Yangshu então fora confrontado com seus sentimentos mais profundos de rejeição para com o povo japonês. Um pastor japonês se levanta, vai até a frente, abraça-o e fala no microfone: "Po Yangshu, meu irmão, nós pedimos perdão por todo o mal que o nosso povo japonês fez à sua nação e a você. Perdoa-nos em nome de Jesus." E ali, naquele momento, houve libertação e cura no coração daquele homem de Deus. O amor de Deus é largo, abraça todos os povos. O amor de Deus abraça até aqueles a quem rejeitamos. A largura, assim como o amor de Deus também é cumprido. Paulo ora e deseja que a igreja de Éfeso seja fortalecida no poder de Deus e no amor de Deus, para que eles compreendessem o amor de Cristo. O amor de Cristo é largo, assim como o amor de Cristo também é comprido. O amor de Cristo é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Jesus nos ama em todo o tempo. Paulo começou dizendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, que ele havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Romanos 8, 31 a 39, texto tão bonito. Paulo diz-nos de que as provações e até o juízo de Deus sobre as nossas vidas não são provas de que o amor de Deus tenha diminuído por nós. É comum, às vezes, pessoas diante de um grande sofrimento questionarem o amor de Deus por suas vidas, acharem menos amados por Deus. Jesus não deixou de amar Pedro quando Pedro negou. Assim que Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E assim como Pedro havia negado 3 vezes, Jesus pergunta-lhe 3 vezes: tu me amas? Jesus não abre mão de Pedro. Deus não deixou de amar Davi, mesmo quando Davi pecou e se afastou dos caminhos do Senhor. Natã fora enviado por Deus até Davi
para conduzi-lo ao arrependimento. O amor de Deus é cumprido. Às vezes você pode estar em rebeldia contra Deus e o Espírito Santo pode estar entristecido dentro de você, mas Deus continua amando. Deus continua chamando ao arrependimento. O amor de Deus não é só largo e comprido. Paulo diz que o desejo do seu coração e a sua oração pelos Efésios era para que a igreja de Éfeso fosse fortalecida no poder e no amor, para que eles conhecessem o amor de Cristo, conhecessem a largura, comprimento e a altura desse amor de Cristo. O amor de Cristo é suficientemente alto para nos levar ao céu. Mas antes de nos levar ao céu, o amor de Cristo trouxe Jesus do céu à terra. Filipenses 2, 6 a 8, Paulo escreve lá assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Foi o amor de Jesus que fez com que ele se movesse do céu à terra, se esvaziando de si mesmo, assumindo a forma de servo, em figura humana, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi o amor de Jesus que também vai nos levar da terra ao céu. João capítulo 14, verso 1 ao 3, João diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O amor de Deus é alto, mas o amor de Deus é profundo. Não só largo, não só comprido, não só alto, mas Paulo diz que o amor de Deus também é profundo. Suficientemente profundo para alcançar o mais vil pecador. Há pessoas que pecam mais, há pessoas que pecam menos, mas todos são pecadores. Todos são carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Há pessoas que pecam menos. Sexta-feira, pregando no culto na casa de Claudemir, eu falava sobre Nicodemos. Nicodemos era um líder da comunidade. Nicodemos era bem visto. Nicodemos era um religioso. Nicodemos não tinha tantos erros na sua vida se comparado a outros exemplos, como Zaqueu, que era um publicano, ou como a outros. Mas quando ele, sendo religioso,
Ele vai até Jesus, Jesus diz a ele: necessário é que você nasça de novo. O amor de Deus é profundo. É capaz de alcançar o mais vil pecador. E aquele que tem uma vida mais tranquila e quieta, mais ajustada, mais correta, mas também é carente do amor de Deus. O amor de Deus pode alcançar o mais vil pecador. Alcançou Zaqueu, que era um trapaceiro, era um cobrador de impostos e desviava recursos para si, corrupto. Alcançou a mulher samaritana, com uma vida sexual desregrada, com vários companheiros já pela vida, pela caminhada. Alcançou a mulher Maria Madalena, que também tinha uma conduta errada. Alcançou o assassino Saulo de Tarso, perseguidor implacável sobre a igreja. Alcançou o ladrão na cruz. Alcançou o religioso Nicodemos. Alcançou a mim e a você. Porque o amor de Deus é profundo. E a cada um ele tem transformado e feito uma obra. Paulo ora pela igreja de Éfeso, para que a igreja seja fortalecida no poder de Deus, mas também no amor de Deus. E uma vez fortalecida no poder de Deus e no amor de Deus, que a igreja fosse tomada de toda a plenitude de Deus, ao compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Que Deus abençoe a mim e a você, e que nós cresçamos na compreensão disso, na nossa vida prática, no que diz respeito à nossa relação com Deus, no que diz respeito à nossa relação com os outros, entendendo quão profundo é esse pedido de oração de Paulo por essa igreja e por nós. Vamos orar, queridos. Vou dar um tempo para você agradecer a Deus. Vou dar um tempo para você clamar a Deus em favor da sua vida. Vamos orar. Senhor, a tua palavra diz que haveria tempo em que o amor se esfriaria no coração de quase todos. Isso é verdade, Senhor.
Quanto mais o homem olha apenas para si mesmo, mais frio ele se torna. Por isso hoje somos convidados a olhar para a cruz e a olhar para essas 4 extremidades do amor de Jesus na cruz. Nós somos confrontados com o teu amor. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos, porque o Senhor nos ama e nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós merecíamos a condenação, mas o Senhor é gracioso e com mão poderosa o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o teu nome por isso. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ao falar sobre salvação, ele fala de uma tão grande salvação. Porque o que o Senhor fez por nós foi algo grande demais mesmo. Ajuda-nos, Pai, a valorizarmos isto, a obra do Senhor nas nossas vidas. Fixa o nosso olhar no Senhor. Não nos deixe, Pai, vacilarmos. Não nos deixe, Senhor, olhar para a direita, para a esquerda ou para trás. Ajuda-nos a mantermos os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Abençoa a igreja. Dá-lhe essa compreensão espiritual, Senhor. E fortaleça no poder do teu Espírito, Senhor. E encha do teu amor. Abençoa o teu povo. E usa esse povo para a glória do Senhor. Pai, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar nosso encontro nessa noite, louvando o Senhor.
Carta aos Efésios, capítulo 3.